Quer descobrir 7 segredos para aumentar suas visualizações no Stories em 2020 e 2021? Vem comigo que eu vou te mostrar. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube, onde toda quarta-feira eu publico um novo vídeo para ajudar você a atrair mais clientes com a ajuda da internet. Inclusive, se você ainda não assina aqui o canal, aproveita, assina, ativa as notificações, porque aí na próxima quarta-feira, quando sair um vídeo novo, você vai ser automaticamente notificado. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos queridinhos aí do marketing digital, que é exatamente o Instagram. E vamos falar especificamente sobre como você pode aumentar as visualizações nos stories, que hoje é uma das ferramentas lá do Instagram que permite você ter mais engajamento. Inclusive, se você quer ter mais visualização nos stories, já aproveita, dá um joinha nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que você tem interesse nesse conteúdo, e quando tiver outros conteúdos parecidos com esse, com essa mesma temática, ele já vai te recomendar. Então vamos lá, anota aí as 7 formas de conseguir mais visualizações no teu Stories. Forma número 1, você colocar hashtags nos Stories. Hashtag é o jogo da velha com alguma palavra, e quando você coloca uma hashtag numa postagem ou nos Stories, você permite que as pessoas encontrem aquele seu conteúdo quando elas estão buscando pelos hashtags. Além disso, a hashtag ela indica para o próprio Insta qual é a temática daquela postagem. E automaticamente ele vai entender que aquele conteúdo fala daquela temática e acaba também fazendo recomendações, fazendo conexões entre uns conteúdos e outros. Uma dica especial com relação a isso, para você não deixar o seu Stories lá feio, com várias hashtags aparecendo, é que você pode colocar as hashtags, vai lá, hashtag, digita uma hashtag, espaço, hashtag e outra, assim por diante, e você minimiza essas hashtags para elas ficarem bem pequenininha, de modo que as pessoas quando entrem lá no seu Stories, elas não vejam que as hashtags necessariamente estão ali. Vamos lá, segredo número 2, você marcar pessoas que têm muitos seguidores, que têm muitas visualizações nos Stories, para que eles te repostem. Só que aí tem um detalhezinho, né, Felipe? Se eu sair marcando a galera vai me repostar? Não necessariamente. Na verdade, ele vai te repostar quando aquela sua postagem agrega algum tipo de valor para ele. Então qual que é o grande insight aqui, qual que é o grande segredo? Você pegar alguém que você admira o trabalho, que você segue ele, que você acompanha, que você gosta do conteúdo, e aí você pega uma coisa específica que essa pessoa te ensinou, que ela postou, que ela comentou, e você faz uma postagem de valor nos teus stories, marcando aquela pessoa e elogiando ela, falando como aquele conteúdo que ela produziu gerou valor para você. Então, a pessoa lá, ela vai ver a tua marcação e se ela achar interessante, normalmente aquilo vai ser uma coisa positiva para ela, ela vai acabar te repostando e isso vai ser bastante positivo. Segredo número 3, assim como você pode usar hashtags lá nos stories, você pode também usar localização. Então você está em algum local específico, algum local turístico, algum shopping, alguma loja, alguma coisa, você pode marcar a localização daquele estabelecimento dentro dos seus stories. Consequentemente, as pessoas que estiverem procurando coisas ligadas àquele local, ou estiverem de repente indo naquele local e clicarem lá, vai ver outros conteúdos feitos com aquela marcação e acabam consequentemente vendo os teus stories. Inclusive, isso já aconteceu comigo várias vezes. De eu estar em determinado local, em determinada praia, fazer um story marcando a localização daquela praia e o que é que acontece? Esse story do meio, ele tem mais visualização do que o story anterior, por exemplo. Então imagina que eu tenho lá 5 stories. No do meio, eu marquei a localização. Então aqui eu tenho 300 views, esse do meio eu tenho 320, 350. Por quê? Porque as pessoas, elas chegaram nesse story do meio sem passar pelos anteriores, vindos exatamente da localização que eu marquei. Então vamos lá. Segredo número 4, você gerar curiosidade dentro dos próprios stories. Então imagina que você fez uma sequência de vários stories, você pode colocar no Story 1, um textinho escrito alguma coisa e 1/4, 2/4, 3/4, de modo que a pessoa saiba que tem uma sequência ali com 4 stories ou com 5 stories e que aquele ali é o Story 1 de 4. Isso aumenta a tendência a ela continuar vendo os outros stories. Outra coisa que você pode fazer também ligada a texto dentro dos stories é você botar um texto que gere curiosidade, tá? Um texto que gere interesse das pessoas verem. Você pode fazer isso ou gerando curiosidade de forma natural, ou falando alguma coisa que elas gostariam muito de saber. Então, sei lá, imagina que eu estou fazendo uma sequência de stories, falando sobre como a pessoa pode melhorar os anúncios dela no Facebook Ads.
Então fiz lá 5 stories e no primeiro stories eu posso colocar lá um texto melhorando seus anúncios no Facebook Ads. As pessoas que lerem isso, se interessarem, elas já vão automaticamente assistir aqueles stories. Ou outra forma de fazer é usando curiosidade. Então, por exemplo, eu posso colocar: isso é muito comum, evite isso, esses são os 5 passos. Então é um texto que quando a pessoa lê, ela vai tender a continuar vendo os outros stories para saber sobre o que é que eu estou falando. Próximo segredo: você postar várias vezes ao longo do dia. Quando as pessoas abrem o Insta, elas vão ver várias pessoas lá em cima que fizeram stories, e se o seu conteúdo foi postado mais recentemente, ele vai tender a aparecer mais na frente. Então, ao invés de você chegar lá de manhã e simplesmente postar 10 stories juntos, você pode dividir aqueles stories ao longo do dia para que você poste um às 8 da manhã, outra às 10, outra à 1 da tarde, espalhe os stories, porque isso vai fazer com que a tua bolinha lá, ela tenda a ir mais para frente e acabe que as pessoas vejam mais tua bolinha na frente e tendam a te assistir mais. Dica número 6, segredo número 6, é você fazer uma postagem no feed chamando para os stories. Atenção que essa dica é uma dica que se você usar bastante, ele vai prejudicar o teu feed. Tá? O teu feed vai ter menos engajamento, mas você pode usar isso de forma esporádica. Então, pegando aquele exemplo que eu falei, que eu fiz um stories dando dicas de como melhorar os anúncios no Facebook Ads. Eu posso fazer um post no feed com um trechinho até do vídeo do story e dizendo que a dica completa, a continuação, está lá nos stories. As pessoas automaticamente elas vão clicar para ir para o stories para ver onde é que está o resto da dica que elas se interessaram quando viram lá no feed. E segredo número 7 é você estimular a interação do público, estimular a interação da tua audiência. E você pode fazer isso fazendo uma sequência de stories falando do conteúdo e depois pede para eles votarem no enquete, pede para eles responderem uma caixinha de perguntas ou para te mandarem mensagem no direct. Quando as pessoas engajam contigo, o Instagram entende que elas têm uma afinidade com o teu perfil e futuros conteúdos que você posta têm mais chances de aparecer para elas em destaque, seja no feed, seja no stories. Agora atenção, se você colocar a enquete solta, a caixa de perguntas solta, fora de um contexto, o engajamento tende a ser muito baixo. Por outro lado, se você fizer como eu falei, que é fazer a sequência de stories e no final você chama a pessoa para comentar sobre aquele tema que você acabou de falar, acaba que o engajamento tende a aumentar bastante. Então, esses são os 7 segredos para você aumentar o seu engajamento, suas visualizações nos stories em 2020 e 2021. Gostou desse vídeo? Dá um joinha. Não assina aqui o canal ainda, assina, ativa as notificações. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum desafio dentro da atração de clientes pela internet, comenta aqui embaixo que vai ser um grande prazer fazer um vídeo para ajudar você a atrair mais vendas. Eu sou Felipe Pereira, um grande abraço e até a próxima.